Hoje nós vamos falar ainda sobre as doenças de pele. Semana passada nós falamos um pouquinho do vitiligo, dos sintomas, dos diagnósticos, do grande impacto psicológico que a doença provoca no paciente. Hoje, para esclarecer nossas dúvidas sobre hanseníase e psoríase, eu estou recebendo a nossa parceira de 7 anos, nossa colaboradora de 7 anos, uma médica brilhante, professora de dermatologia e minha dermatologista, que está conosco mais uma vez. Doutora Luciane Scatoni. Boa noite, Luane. Bonita, não? Você viu? Eu tenho ainda mais isso. Obrigada, Rony. Você imagina, você vai num endocrinologista, o cara é gordo, você tem medo, né? Dermatologista tem que ser bonita. Lógico, Lu, não é isso? Obrigado, eu. Bom, Lu, vamos começar essa história falando da hanseníase, que é conhecida como a doença mais antiga da humanidade. Eu tenho aqui uma ficha dizendo que essa doença é datada de 1350 a.C. Por que até hoje afeta as pessoas essa doença? Na verdade, realmente ela é uma das mais antigas, mas antigamente também se diagnosticava como se fosse lepra. E lepra não era só a hanseníase. Toda doença de pele chamava-se lepra. Eczema, psoríase. Por quê? Então, é um termo errôneo daquela época que persiste, inclusive até hoje. Com o passar dos anos, foi modificando a nomenclatura. Então, na verdade... hanseníase era chamada de lepra? Era chamada de lepra, inclusive até hoje, né? Até hoje. Tem uma parte muito segregada disso, porque o pessoal discrimina. Então, é uma palavra pesada que não deve ser usada. Então, a hanseníase... Por que a hanseníase? Porque é um bacilo de Hansen, que foi quem descobriu o bacilo causador da hanseníase, que é uma micobacteriose lepra, a Mycobacterium lepra, é um bacilo, uma bactéria que se instala e com o tempo ele vai se modificando. Por exemplo, a incubação são 5 anos. Se você teve contato com o bacilo, aquela incubação são 5 anos. É uma evolução lenta. Então, é uma doença causada por um bacilo, ela é contagiosa, mas tem cura. Essa é a grande vantagem. Tem cura? Tem cura, tem cura. Sintomas, que isso é uma coisa, para quem está nos assistindo agora, eu acho que tem que ficar alerta. Sintomatologia. Como é que aparece isso? Como é que são demonstrados? É simples. Você tem uma mancha clara na sua pele, ou levemente rosada, que você passa a mão e está adormecida, fica esperto. É isso, simples assim? Simples, é uma coisa muito... Ela não começa no último grau. Ela começa com uma coisa muito simples. O problema é que as pessoas não fazem diagnóstico, não vão procurar o serviço adequado para tratamento ou diagnóstico. Micosezinha de o pessoal não praia. trata, o pessoal mistura com vários outros diagnósticos. A pessoa não faz diagnóstico direito, ou então a pessoa não vai procurar um profissional. É mania de brasileiro, você sabe disso, né? Exatamente. Automedicação. O que acontece? É uma patologia que ela acomete a pele e os nervos periféricos. Por isso que ela fica adormecida. Geralmente perde os pelos naquela região, se for na perna, vai ficar uma mancha mais branca, mais clara, sem os pelos e adormecida. Basicamente, normalmente é isso, é o mais tradicional. E daí vai evoluindo. Com o passar dos anos, essas manchas vão crescendo em número e em tamanho. Aí, esse acometimento nervoso desses nervos vai começando a perder sensibilidade no restante do corpo, mesmo onde não tem manchas. Aí sim, você vai ter uma evolução maior, pegando os pés, né, os membros inferiores. Aí que começa a ter a deformação, que é o grau pior. Então começa com uma coisa muito simples, uma manchinha branca, que se você não cuidar, ela vai evoluir em tamanho, em cor, e vai começar a ter acometimento nervoso, dos nervos periféricos. Na antiguidade segregavam, né? Isolavam. Hoje não se faz mais isso. Porque leprosários. Exatamente, o pessoal fica isolado, não se faz mais isso. Não há necessidade mesmo, porque nós sabemos que o paciente, a partir do momento que começou o tratamento, 95% dos bacilos não estão mais contaminando. Deixa de ser contagioso, ele não está mais contaminando. E é um tipo só de hanseníase? Conforme a imunidade da pessoa, você classifica. Por exemplo, 90%, mais ou menos uma base de 90% da população tem resistência contra esse bacilo. Então, muitas pessoas têm a mancha branca, já está com bacilo, não percebe que tem, e às vezes se cura sozinho. Existe isso na literatura, né? Aí, vamos supor, esse grau, então alguns pacientes saram sozinhos, ou tiveram contato, mas não desenvolveram. Aí tem um grupo dos que têm contato, ficam com o bacilo, mas também desenvolvem uma doença, tem 5 lesões, um pouco mais. E tem um terceiro grupo que aí sim, a pessoa não tem muita imunidade contra o bacilo. Aí, além das manchas, elas já aparecem mais assim, filtradas, mais com as bordas mais elevadas, e podem começar a surgir o quê? Nódulos.
Aí sim, é o quadro pior. Nódulos, geralmente na sobrancelha, a sobrancelha começa a cair. O pessoal fala muito faces leonina, porque parece um leão, a pessoa modifica a fisionomia. Então, nódulos na orelha, o nariz, a deformidade nos dedos, nos pés. Por quê? Porque vai perdendo a sensibilidade, a pessoa se traumatiza sem perceber. Então, o que acontece? Ela começa a se mutilar. Automutilação. Não é que vai cair, a pessoa fala, ai, cai o dedinho. Não, gente. Eu pensei que... É uma coisa antiga, né? Infelizmente. O pessoal não é assim. Não é assim. Hoje em a pessoa se automutila. É porque ela machuca. O que a gente deixa de machucar, por exemplo, os pés? Se você sente dor, você se protege. Se você não sente, você vai batendo. Pequenos traumatismos constantes, você vai machucando. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, assim, é uma patologia simples de ser encontrada, desde que a pessoa procure ajuda. E tem que tratar. E tem que procurar, e na dúvida vai ver. Vai com um dermatologista que vai poder te fazer o diagnóstico. E tem cura que você está falando. Tem cura, Rony. E tem faixa etária para ela ser... Olha, normalmente, assim, não é que o contágio não é tão simples assim, de você estar, por exemplo, num ambiente fechado, tem alguém com hanseníase, porque a transmissão geralmente por via aérea, nasal por tosse e espirro. Tá. Então, vai depender assim, não é tão simples como você pegar uma gripe. Não é a mesma coisa, você está num elevador, tem alguém contaminado lá e vai te passar. Geralmente, o contágio é com quem você mora, é uma coisa mais lenta, é um contato mais direto, mais prolongado. Então, geralmente, são as pessoas da sua casa. Então, se tiver criança, vão ser acometidas, se tiver os adultos também, quem estiver do seu lado. Mas não é uma tossidinha no elevador que vai te dar não é isso, hanseníase. não é tão simples assim. Tá. Então, assim, a pessoa, geralmente, são os familiares. E como tem essa evolução lenta de 5 anos, então, quando nós detectamos uma pessoa na família, nós costumamos tratar a família inteira, já preventivamente. Tá. E se manifesta só na pele a doença? Então, geralmente na pele e nos nervos. Aí vai ter consequências, não só por causa do bacilo, mas como pela medicação. A medicação dá muito efeito colateral. Em alguns casos, realmente, o mais chato é os efeitos colaterais em algumas pessoas. Então, pode acometer fígado, né, abate de olhos, então você tem que fazer um controle maior. Tá. Agora, vamos falar um pouco da psoríase. Então, deixa eu falar. A psoríase, é genética essa história, né? Ela tem que ter predisposição, a pessoa tem a predisposição genética. Tá, né? Algum fator familiar que já estava envolvido. Agora, é uma patologia crônica, não tem cura, mas é controlada. Tá. Então, eu digo assim, é que nem uma pessoa que tem bronquite. A pessoa não vai curar a bronquite, vai ter sempre portador de uma bronquite. Mas não precisa estar em crise a vida inteira. E a psoríase é a mesma coisa. Se você controlar, você pode ver anos sem ter nada. É como asma, né? A mesma coisa. Como o Léo, né? Que o Léo tem asma, você sabe, né? Exatamente, eu tenho minha irmã também. Não precisa ficar sempre assim. Você vai equacionando, você vai adaptando ao meio externo, né? Mas é genético. É genético. A predisposição? A predisposição. Tá. Agora, tem o que causa, o que desencadeia. O que desencadeia? O que vai desencadear? Pequenos traumas. Por quê? Normalmente, podemos mostrar aquelas fotos? Claro, é só mostrar as fotos. Solta as fotos aí, garotada, aí no Twitter. Essa aí foi a primeira, por exemplo, das pernas. O quadro mais comum, mais tradicional de uma psoríase, o que é? São placas descamativas nos joelhos, cotovelos. Por quê? Porque trauma, lugares de trauma no constante. Então, ali nós podemos ver umas áreas já com uma descamação mais suave. No próximo slide, ele não está com um foco muito bom, mas você pode ver uma descamação um pouco mais intensa. Vamos mudar a foto, quer ver? Pode ser a próxima. Essa, por exemplo. Essa descamação mais esbranquiçada já é realmente o que costuma acontecer de mais comum. Por quê? Porque fica localizada... A descamação é uma coisa que não se dá tão frequente, o crescimento celular não é tão demorado como uma pessoa normal. O crescimento é muito rápido, então não dá tempo. Essas células vão se reproduzindo e não dá tempo de descamar. Por isso que formam essas placas, descamas mesmo. Tá. E são espessas, são endurecidas, algumas vezes podem coçar, tem outras pessoas que referem dor, mas não é o mais comum. Outra foto, quer ver? Vamos mostrar a outra cena. Por exemplo, aí também é uma psoríase. Mas você vai me perguntar, mas não está no joelho e no cotovelo. Por quê? Porque nós temos alguns tipos de psoríase conforme a localização. Nesse caso, nós chamamos de gutata. São lesões satélites, isoladas, em todo o tronco, e geralmente acomete o corpo inteiro. São lesões bem pequenininhas. Nesse caso, elas são avermelhadas, mas geralmente elas têm a crostinha esbranquiçada por cima. Você nota, isso é uma coisa característica. Tá. E assim, esse é um dos tipos mais simples da gente tratar. Esse é mais fácil, é bem fácil de tratar. A gutata é uma coisa mais fácil. E essa aí? Essa é brava. Essa é uma gutata já evoluindo para uma disseminada, porque tem pessoas que têm lesões no corpo inteiro. Tá. Entendeu? Mas você está vendo que, basicamente, essas fotos, elas apresentam lesões mais avermelhadas, mas geralmente elas são avermelhadas, com as croças esbranquiçadas, quase que prateadas por cima.
E tem uma que a gente não tem a foto aqui, Rony, que é a psoríase invertida. O que é isso? A psoríase invertida é quando é na região palmo-plantar. Palmas e plantas dos pés. Tá, ninguém vê. Não, vê incomoda muito, né? A pessoa acha que é um dermatite de contato, confunde muito. E é muito difícil, porque ela, como forma essa crosta, então geralmente cortam, formam fissuras que doem muito, incomoda muito. A pessoa sofre muito e assim, o tratamento é mais demorado. A gente tem mais dificuldade de fazer o tratamento nesses pacientes. Agora, essa coisa emocional que você falou, existe mesmo? Então eu falei o trauma local desencadeia. A parte emocional desencadeia muito. É como se fosse uma válvula de escape. Isso a gente percebe nitidamente, tanto é que a gente gosta de uma ajuda terapêutica, uma terapia concomitante, porque ajuda demais. A parte emocional do paciente contribui demais. Outra coisa, a infecção. A infecção, por exemplo, a amidalite por bactéria streptocócica, por exemplo. Tá. Desencadeia muito, pode desencadear. Um processo infeccioso pode desencadear uma psoríase em quem tem a tendência. Isso acontece muito nos jovens, porque a psoríase costuma aparecer entre 16 e 22 anos, depois na faixa dos 60, mas atualmente... Que é junto com artrite, aquelas coisas? Exatamente, já vem com outras coisas, mas já são complicações de um quadro mais avançado. Tem a outra bem mais avançada, que é generalizada, que tem que ficar internada, é um caso bem mais grave. Mas agora nós estamos notando crianças com 10 anos, até 10 anos com muito caso de psoríase. E essa predisposição varia de pessoa a pessoa, né? Que pessoas têm mais predisposição para isso? É genético só ponto final? É genético, mas assim, por exemplo, a gente sabe que ingerir álcool pode desencadear, você tem que saber o que desencadeia. Se você tem um pai com psoríase, você tem que pensar que você tem a chance de ter. Não é regra, tá? Mas você pode ter. É transmissível? Não é contagioso. Não é contagioso. Não é contagioso, mas é controlada. O tratamento, normalmente, assim... outras coisas que pioram, só complementando. Alguns medicamentos pioram, alguns anti-inflamatórios, beta-bloqueadores tratando a parte cardíaca, doses muito altas de corticoide. O corticoide é um aliado muito grande no tratamento. Porém, quando você extrapola a dosagem, ele pode dar um efeito rebote. Então, ele é um grande aliado. Realmente, a gente tem que introduzir, geralmente, no início, uma quantidade pequena. Mas, ele a longo prazo, você tem que tomar um pouco de cuidado. Alterações climáticas, a gente sabe que o sol ajuda muito. Então, os países ensolarados geralmente têm uma incidência menor, teoricamente menor da psoríase, porque a pessoa se expõe mais ao sol. Agora, quanto à parte genética, realmente a pessoa tem que ter a tendência familiar. A pessoa tem que ter a tendência e algum fator vai desencadear em algum momento da sua vida. Não tem época certa. Obviamente, quando a gente fala de doença de pele, né, Lu, essas lesões são mais visíveis e tal, os pacientes passam por algum impacto psicológico, como nós falamos semana passada aqui, né, o caso do vitiligo, as pessoas têm um impacto pavoroso e muitas vezes se caracteriza até num trauma emocional, aquela coisa toda. Nesses casos, como é que a gente deve agir? Olha, eu sempre indico que a pessoa tem que fazer uma terapia, descobrir uma causa, porque ela está tendo algum motivo para estar desencadeando aquele processo. Apesar de ser portadora, ela tem um motivo para estar desencadeando.